Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Através desse vídeo nós faremos uma breve reflexão sobre o Evangelho de Cristo escrito por Marcos, em Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" O interessante desse texto é que, pela riqueza de detalhes, nós conseguimos visualizar com facilidade o que estava acontecendo naquele dia. Além de, em apenas 6 versículos, ele nos trazer a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Naquele dia, Jesus havia passado o dia ensinando sobre o reino de Deus através de suas parábolas. E ao entardecer, no final do dia, ele falou para os seus discípulos: "Passemos para outra margem ou para o outro lado", que seria a região de Decápolis. Então Jesus entra no barco, vai descansar, vai dormir, pois como homem, ele precisava descansar, ele precisava comer, ele precisava de um momento para ele precisava se alimentar, ele tinha as necessidades básicas que um homem teria. Então ele foi dormir, pois vimos que ele passou um dia cansativo. Os discípulos, já acostumados pelas suas profissões, muitos de pescadores, guiaram o barco até o outro lado. O lago ou o mar da Galileia, ele fica localizado entre as montanhas e abaixo de 200 metros do nível do mar. Nessa localidade acontece um fenômeno natural, que é quando o ar quente do lago se choca com o ar frio que vem das montanhas, acontecem tempestades repentinas, com ondas de até 2 metros de altura. E acredita-se que foi isso que aconteceu naquele dia. Formou-se uma tempestade repentina, começou a ficar mais turbulenta, invadir o barco e os discípulos ficaram nervosos com aquela situação, pois a situação estava ficando fora de seu controle. Então eles se desesperaram. Jesus não estava presente efetivamente naquele momento, pois ele estava dormindo. Jesus não estava participando do que estava acontecendo, e talvez isso também tenha incomodado os discípulos, tanto que eles vão até Jesus e perguntam para ele: "Não te importas que morramos?" Como se Jesus não se importasse com o que estava acontecendo, não se importasse que o barco a qualquer momento pudesse vir a pique. Então, no versículo 39, fala que Jesus se levanta, repreende o vento e fala ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." E o mar e o vento cessam e faz-se bonança. E ele pergunta aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé?" E os discípulos, que antes estavam desesperados com a situação, ficam maravilhados com a natureza divina de Cristo, pois ele mandou que que o vento se calasse, que o mar se acalmasse, e assim foi se feito. E nós vamos refletir sobre as tempestades da vida e como nós lidamos com ela, como nós nos posicionamos diante delas. As tempestades, assim como essa que aconteceu, elas muitas vezes são imprevisíveis e inevitáveis, infelizmente. E elas não escolhem: eu vou atender um tipo de classe, um tipo de pessoa. Não. Sendo cristãos ou não cristãos, sendo ricos ou pobres, independente de raça, de etnia, as tempestades vêm para todos. Então, o que nos diferencia? A verdade
o que nos diferencia é quem está sobre a popa do nosso barco. E quem está sobre o nosso barco é Jesus. É o mesmo, aquele que fez acalmar a tempestade, aquele que multiplicou o alimento, aquele que andou sobre as águas, aquele que tem o controle sobre toda a sua criação. É Ele que está sobre a nossa popa e nele que nós devemos depositar a nossa fé. Trazendo o exemplo de tribulações um pouco mais para perto, a gente pode falar sobre a pandemia de 2020. Quem diria que no começo de 2020 nós ficaríamos isolados, deixaríamos de fazer atividades rotineiras, nós deixaríamos de ir ao trabalho, de ver pessoas que nós gostamos, que nós amamos, deixaríamos de ter o contato físico, a afetividade física, deixaríamos de estar presentes em lugares. Muitos perderam o emprego, além de toda essa pandemia que mexe com todo o psicológico, muitos ainda tiveram problemas com o emprego, doenças causadas ou não pela pandemia. Outros viveram luto durante esse período, viveram um luto sem sequer poder dar o último adeus, dar o último abraço. Essas são tempestades, e são tempestades que acometeram a todos nós, infelizmente. Mas nós precisamos nos manter firmes, crendo que Cristo está sobre a nossa popa. A palavra de Deus, ela não nos diz que nós não teríamos aflições. Muito pelo contrário. Em João 16:33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que crer nesse Deus que venceu o mundo. Ele diz que sim, nós teríamos aflições, mas que Ele é a nossa paz. A paz não é a ausência da tempestade, e sim a presença de Cristo. Tenham fé, Jesus ele está no controle de tudo, mesmo em silêncio. Como aconteceu no barco, eles estavam em uma turbulência, estavam ansiosos, nervosos com o que poderia acontecer, se o barco ia afundar ou não, e ficaram indignados com o fato de Jesus não ter se pronunciado. E às vezes muitas vezes estamos em oração, pedindo a Deus por muito tempo, por um milagre, por uma bênção, ou passando por um problema muito grande, pedindo a Deus para que resolva a situação, e nós não escutamos nada. E apenas é o silêncio. Mas saibam que independente do silêncio, Jesus está sobre a popa. Ele sabe o momento certo de agir. E se Ele falou que você atravessaria para o outro lado, tenha fé. Você atravessará para o outro lado. Independente se o seu barco afundar, se você passar sob uma tábua. Ele disse que você passaria, você passará, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero encerrar deixando para os irmãos uma ilustração, mais uma reflexão. Um olhar para o alto. Um jovem que trabalhava em um navio tinha certo dia a tarefa de subir no mastro da embarcação. O vento estava forte. O navio, em alto mar, era sacudido fortemente pelas ondas e pelo vento, e lá estava o jovem, agarrado ao mastro do navio. Ele olhava para baixo e via como a força das ondas e do vento tornava a viagem perigosa. Lá do alto do mastro, ele sentiu medo e ficou meio tonto diante da situação. Corria o perigo de desmaiar, caindo assim do alto do mastro para dentro das águas perigosas do mar. O capitão do navio reconheceu o perigo em que o jovem se encontrava. Então gritou para ele: "Jovem, não olhe para baixo, olhe para cima." O jovem desviou seu olhar apavorado das ondas do mar, que eram tão ameaçadoras. Olhou para o alto e assim pôde cumprir a tarefa para a qual subira ali. Esse olhar para o alto salvou sua vida. Que nós possamos fazer como esse jovem, olhar para o alto, olhar além da tempestade, olhar além das ondas, pois a infinitude do mar, ela não pode nos distanciar da promessa. A promessa é a eternidade, está firmada sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Que o Senhor possa os abençoar, que vocês tenham uma ótima semana.
Agradeço a oportunidade, fiquem com essa palavra. Jesus está no controle, apesar de toda a tempestade. E não importa o que você esteja vivendo, Ele está ali e Ele guiará. Mesmo que em silêncio, Jesus está no controle. Não deixem que as aflições e que as tempestades te façam desviar do seu foco, que é olhar para o alto.